estruturas de uma edificação, elas começam sempre na fundação. Então, digamos que eu tenho uma sapata, né? Eu posso ter uma broca, uma fundação rasa, né? Essa sapata, ela é a primeira coisa que vai ser feita, né? Estruturalmente falando. Então, a partir dessa sapata tem um pilar aqui de arranque, né? Então você vai concretar e deixar uns arranques. Em seguida, você vai fazer um enformamento e concretar um pilar. Desses pilares, eles vão ter ramificações que eu chamo de viga, né? E vão continuar na mesma prumada o pilar. Então posso ter várias vigas saindo de um pilar só. As vigas, elas vão receber esforços de lajes. Então as lajes, elas descarregam na viga, e a viga também recebe esforços das paredes. Por isso que quando eu tenho uma viga baldrame, que é a primeira viga que eu tenho aqui embaixo, ela é a viga que recebe carregamento, teoricamente, né, só de parede, que embaixo o contrapiso ele é feito no aterro. Então a primeira viga, que eu chamo de viga baldrame, ela é a viga que vai receber carga só de parede. Já a viga aqui de cima do primeiro pavimento, ela vai receber cargas tanto de parede quanto de laje. Então ela vai receber uma somatória de dois carregamentos. E aí, o porquê que a gente tem que calcular reação de apoio? Imagina o seguinte, que a construção ela é feita de baixo para cima. Só que quando a gente vai fazer análise estrutural, a gente sempre faz de cima para baixo. Então a gente começa analisando o carregamento das lajes que tem, digamos o seguinte, eu tenho uma laje aqui. Essa laje a gente vai estar vendo futuramente que a gente dimensiona ela, aqui é a laje 1, né? Que a gente dimensiona ela como se fosse uma viga, uma faixa de uma viga. Então eu pego uma faixa de laje de 1 metro, imagino que fosse uma viga de 1 metro. Então essa laje aqui, ela vai exercer o que? Uma reação de apoio em cima da viga, nas suas duas extremidades, se ela for biapoiada. Então essa viga vai receber esse carregamento. Então você vai ver aqui um carregamento da laje. Pode ocorrer da viga não ter parede em cima, né, mesmo tendo a laje, mas pode haver também, se eu tiver uma parede, digamos, só numa parte aqui da viga, né, essa parede aqui. Então esse incremento de carregamento ele vai entrar aqui no meu cálculo. Então ele vai aparecer aqui, ó. Aqui é parede, aqui é laje, né? Então você verifica isso. E aí eu tenho, tipo, aqui eu tenho a reação de apoio dessa laje, né? Então eu consegui verificar quais são as reações, que é esse valor que vai estar aqui, né? E na minha viga eu tenho que descobrir o valor da reação de apoio aqui também, para eu descobrir a minha ação nos pilares. Essa mesma reação P aqui, ela vai estar sendo aplicada nos pilares. Então tá aqui o pilar, ó, vai ser aplicada no pilar. E aí eu pego essa reação, depois eu calculo o pilar, e essa mesma reação mais o peso do pilar vai ser aplicado na minha fundação. Então tem todo um caminho dos carregamentos, né? Para eu poder realizar esses cálculos depois do dimensionamento estrutural, eu tenho que saber todas essas reações. Por isso que é importante, a gente vai ficar aqui calculando reações de apoio, porque futuramente a gente vai precisar. Digamos, o pilar, para eu calcular ele, eu preciso apenas dessa reação de apoio. A viga, eu preciso das reações de apoio para eu poder calcular os esforços internos. Então uma coisa vai depender da outra. Vou responder essa questão 11 aqui, cálculo de reações de apoio. Aqui tá, eu coloquei a estrutura real, né? Então tenho dois pilares, a viga e uma parede que está em cima aqui. E em vez de eu dar o carregamento para vocês, eu dei o peso específico da alvenaria de tijolo furado e o peso específico do concreto armado.
Então aqui eu tenho concreto armado, né? A alvenaria ela pesa 13 kN por metro cúbico, o concreto armado pesa 25 kN por metro cúbico. Para eu poder resolver essa questão, primeiramente eu tenho que criar um modelo estrutural equivalente. Esse modelo estrutural eu vou fazer ele através de um diagrama. Então, vou colocar aqui um apoio do segundo gênero. Aqui seria também um apoio do segundo gênero, que quando eu faço a moldagem do concreto em loco, ele acaba virando um apoio do segundo gênero. Mas eu vou considerar ele como um apoio do primeiro gênero para eu poder resolver pelas equações da estática. Isso não vai fazer muita diferença, porque a minha estrutura só tem esforços verticais aí, não tem esforço horizontal. Então eu tenho dois apoios, dois pilares e a minha viga, que é representada por essa linha. E eu tenho também os espaçamentos entre os pilares. Eu sempre vou contar do eixo do pilar, né? Então, se eu for contar aqui do eixo, eu vou ter que aqui é 2,25, que eu peguei metade de 50 aqui. E aqui eu vou ter o que? 6,75, porque aqui não tem continuidade da viga. Então eu vou considerar todas essas distâncias aqui, ó. 6 mais meio mais metade de meio. Então dá 6,75. Até aí tudo bem, eu construí aqui o meu modelo estrutural. Falta o que desse modelo estrutural? Colocar o carregamento. Que carregamento é esse? É o carregamento distribuído, que vai ficar aqui em cima. Esse carregamento distribuído, como não tem nenhuma carga pontual, né? Eu vou chamar ele de carregamento Q. Um carregamento distribuído, onde o seu valor vai ser em kN por metro. A grande pergunta para eu começar a responder essa questão é: qual é esse carregamento? Por isso que eu dei o que? O peso específico desses dois materiais para vocês. A partir desse peso específico, eu posso calcular cada carregamento da alvenaria, carregamento alvenaria, mais carregamento concreto armado, vai me dar a carga Q. Então vamos responder agora qual é essa carga de alvenaria e carga do concreto armado. Voltando aqui, aliás, vou usar aqui essa figura, a gente vai definir que essa carga ela é por metro, né? Então, para mim, o que vai importar para mim? Vai ser exatamente a faixa de 1 metro dessa estrutura. Então, vou estar considerando aqui como se fosse 1 metro de estrutura. Eu quero saber o peso, que é o carregamento, né? O peso de 1 metro dessa estrutura aqui, né? Para eu saber o peso, basta multiplicar o peso específico pelo volume desse carregamento aqui, né? Dessa parte aqui de matéria. Então, se eu for analisar a seção, vai ficar mais ou menos assim, né? Tem alvenaria aqui em cima e concreto da viga aqui embaixo. Puxando isso para cá, eu vou ter a viga e a alvenaria. Isso num comprimento unitário, né? Um comprimento de 1 metro. Então todo o carregamento que eu calcular aqui, digamos uma carga resultante P, ela vai ser carga por metro, porque aqui tem 1 metro linear, né? Logo, se eu sei que a minha base da viga e da parede tem 15 centímetros, a altura da viga
50 centímetros e a altura da parede 3,5, eu tenho que calcular o volume de cada uma dessas partes da estrutura, né? Na verdade, a alvenaria é vedação e a viga é estrutura. Então, calculando a carga da vedação, eu primeiro tenho que calcular o volume de alvenaria. Então, o volume de alvenaria é 0,15 vezes 3,5 vezes, não é unitário o comprimento, então vezes 1. Esse é o meu volume de alvenaria. E aí eu vou ter o volume da viga, que é o volume de concreto, né? Ele vai ser 0,15 vezes a altura, que é 0,5, vezes o comprimento unitário, que é 1. Então, no primeiro eu vou ter 0,525 metros cúbicos. No segundo eu vou ter 0,075 metros cúbicos. E para eu descobrir o carregamento, tipo carregamento, alvenaria, vai ser esse volume vezes o peso específico. Então, 13 quilonewtons por metro cúbico vezes 0,525 metros cúbicos. Aí eu vou cortar metro cúbico por metro cúbico. E aí eu tenho carregamento da viga, né, ou do concreto armado. É 25 quilonewtons por metro cúbico vezes 0,075 metros cúbicos. Vou cortar também metro cúbico por metro cúbico. Então, carregamento, alvenaria, carregamento, concreto, né, ou viga, multiplicaram aí, ó, 13 vezes 500,525 dá 6,83 quilonewtons, como eu considero a faixa de 1 metro, quilonewtons por metro. E a viga de concreto, 25 vezes 0,075, 1,88 quilonewtons no mesmo intervalo de comprimento. O carregamento total, que é aquele que eu venho procurando para a questão, ele é o somatório desses dois carregamentos, que dá quanto? 71. O que? Quilonewtons por metro. Então agora eu descobri o meu carregamento. Voltando lá na questão, eu vou ter agora o meu sistema, a minha representação da minha estrutura real, né? Eu vou ter o meu sistema estrutural para análise estrutural aqui, ó. Então tem um carregamento distribuído de 8,71 quilonewtons por metro e um espaço aqui de 6,75 e aqui 2,25, esses espaçamentos dos vãos. Agora eu vou começar a responder as minhas reações de apoio. Então eu tenho essa estrutura, né? E agora eu vou começar a responder. Primeira coisa que eu vou fazer: somatório das forças, né? Então eu tenho que saber que aqui tem uma reação VA, uma reação HA, que é um apoio do segundo gênero. Aqui eu tenho uma reação VB. Então eu posso fazer o meu diagrama
de corpo livre inicial. Eu tenho ponto A, ponto B e ponto C, né? A, B, C. Tenho reações A, reação B, reação HA. Vou colocar aqui eu vou colocar aqui logo a resultante no centro do vão de cada uma dessas situações. Então aqui eu tenho 8,71 vezes 2,25. Aqui eu tenho 8,71 vezes 6,75. Então isso está no centro desse vão aqui, né? Em ambas as situações. Então vamos lá. Se eu fizer somatório das forças horizontais igual a zero, eu vou ter logo que HA é igual a zero. Tá aí tranquilo, né? Vamos logo pegar aqui a distância dos pontos, para quando eu for calcular o momento ficar mais fácil, né? Aqui fica 6,75. 6,75 por 2. 6,75 por 2. 3,375. Aí eu tenho 6,75 mais 2,25 dividido por 2 dá 7,875. Esses espaçamentos. Então vamos continuar. Somatório das forças verticais igual a zero. Então eu tenho que VA mais VB menos 8,71 vezes 6,75 menos 8,71 vezes 2,25. Isso tudo aqui é igual a zero. Logo eu tenho que VA mais VB, soma esses dois, passa para o outro lado, né? Vai ficar 78,39 quilonewtons. Então esse aqui é o resultado de VA mais VB. Agora eu vou começar a fazer o somatório dos momentos. Onde é que eu vou somar o momento? No ponto A, no ponto B ou no ponto C? Nos pontos notáveis aí. Eu tenho que eliminar uma incógnita, né? Então eu tenho que realizar esse somatório ou no ponto A ou no ponto B, que assim eu elimino uma incógnita, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, o ponto A, mas vocês têm que ter em mente que eu tenho que eliminar uma incógnita dessa, né? Se eu escolher o ponto A, eu elimino a incógnita B. Eu escolho também. Então você que vai escolher, tanto faz. Mas não pode ser no ponto C, que senão eu vou permanecer ainda com as duas incógnitas. Porque quando eu tenho um somatório no ponto A, a força VA ela não vai gerar momento. E nem a força HA também não vai gerar momento. Por isso que eu escolho em um desses dois lugares, porque essas forças elas estão aqui, ó, no plano de ação desse ponto. Se elas estão no plano, ela não tem um braço de alavanca, então não gera momento. Então o somatório
dos momentos em A igual a zero, sentido horário como sentido positivo. Então vamos lá. Vocês não calcularam, né, o valor aqui de 8,71 vezes 6,75 dá 58,79 aproximadamente. E 81,71 vezes 2,25 dá 19,60 aproximadamente. Então, voltando aqui, ó, eu tenho que 58 vezes 3,38, arredondando, vai ser positivo ou negativo em relação ao ponto A? Positivo. Positivo, porque tá fixo aqui no ponto A. Se eu for rodar essa aqui, vai sentido horário, VB sentido anti-horário, e essa outra força resultante positivo. Então tem positivo, negativo, positivo. Então vamos lá, e os braços de alavanca são esses, né, em relação ao ponto A. Então tem 58,79 vezes 3,38. Isso é um momento positivo, né? Menos 6,75 vezes VB, mais 19,60 vezes 7,88. Aproximando aqui as distâncias, vai dar zero. Tem que dar zero. Logo, eu vou ter que VB é igual a 58,79 vezes 3,38 mais 19,60 vezes 7,88 dividido por 6,75. Calcula aí qual o valor de VB. No meu aqui deu 52,32 kilonewtons. Tem o VB, o que me falta? VA. Eu sei que VA é igual a 78,39 menos VB. Então 78,39 menos 52,32. Quanto? 26,07 kilonewton. Então, a minha resposta, eu vou colocar ela agora aqui, ó. Diagrama de corpo livre final. Eu tenho um carregamento externo que é de 8,71 kilonewtons metro. Valor de VA 26,07 kilonewtons. Valor de VB 52,32 kilonewtons. Então essa aqui é a minha resposta final. Esse é a resolução do exercício 11. Esse programa de análise estrutural, ele é o F2, ele é disponibilizado gratuitamente lá no site da PUC.
Se você digitar o nome dele lá, ele é o primeiro link lá, você já pode baixar ele para Windows e Linux também. E ele é bem fácil a interação dele, a interface gráfica dele é bem intuitiva e muito fácil de utilizar. E através dele a gente vai conferir a maioria das nossas respostas aqui no curso de estruturas do ensino médio, do curso técnico de edificações. Então, primeiro, para a gente construir um modelo estrutural, a gente tem que definir alguns parâmetros. Todo programa de estrutura, ele é assim, a gente vai introduzir dados e ele vai processar esses dados e fornecer para a gente a resposta. Então, aqui eu tenho os primeiros dados que tem que ser fornecido, né? Então, material que vai ser utilizado, a seção da peça e os apoios. Então, imagina aí, ó, vou fazer o exercício 1.2. Primeira coisa, para eu poder desenhar esse exercício, é uma viga biapoiada com carregamento distribuído de 15 toneladas forças, né? Você pode também adotar 15 kN por metro, que vai importar o valor ali numérico, né? O vão da viga é de 5 metros, então, primeira coisa que eu vou fazer é ligar a grade aqui, ó. A grade está em intervalos de 1 e 1 metro, então é possível criar uma viga de 5 metros utilizando uma malha de 1 e 1 metro. Então, eu venho, cliquei, habilitei a grade, habilito aqui o comando de precisão snap, está habilitado, então habilitei tanto a grade quanto o snap. Venho aqui, construção de linha, né, de membros ou barras, e venho, ó, seleciono, clico num ponto com o botão esquerdo, ele fixou naquele ponto. Se você reparar aqui em cima, está aparecendo o comprimento dessa linha. Então eu quero uma linha de 5 metros. Então ó, lá em cima, no canto esquerdo superior, está aparecendo ali 5 metros em vermelho. Venho, clico e está aqui a minha viga com um vão de 5 metros. Posso vir aqui, ó, e alterar o apoio. Então, esse primeiro apoio aqui, ele é um apoio do segundo gênero. Então, ele é fixo em X, fixo em Y. Aqui, ó, apoio do segundo gênero. Apoio do primeiro gênero aqui, no caso, como é vertical, ele é fixo em Y, né? Então, apareceu aqui o apoio do primeiro gênero. Se fosse uma reação horizontal, ia ser fixo em X. Agora, vou definir o material. Material, eu venho aqui, ó, criar novo material, né? Eu vou escrever aqui concreto. Armado. Vou selecionar aqui, ele já tem um tipo de material, ó, concreto isotrópico. Ele já dá as propriedades do concreto. Então, clico aqui em sair, né? E aplicar em todos aqui, ó. Pode clicar. Cliquei aqui em aplicar todos. Aqui essa barra ele já está como se fosse concreto. Em seguida, eu tenho que fazer a seção da viga. Então, vem aqui, ó, nova seção, uma seção retangular. O nome da seção eu vou colocar aqui viga. Posso colocar seção da viga. Vou voltar lá, né? E aqui ele pede para você colocar a seção da viga. Qual a base? Vou colocar uma base aqui de 15 centímetros, né? 150 milímetros. Uma altura de 30 centímetros, então 300 milímetros. E vou aqui, ó, e aplico em todos, né? Apliquei em todos. Todos os elementos aqui que está na tela. Então, logo, essa viga aqui, ela tem 15 centímetros de base e 30 centímetros de altura. Posteriormente, eu vou fazer agora o carregamento. Nesse carregamento aqui, eu tenho vários tipos. Eu tenho momento e força pontual, momento em nós ou no final do membro, e carregamento uniformemente distribuído e carregamento distribuído não sendo uniforme, mas linear, né? Distribuição linear.
Então, esse carregamento de 15 quilonewtons por metro, ele é uniformemente distribuído. Então, vem aqui, ó, ele aqui, vou criar aqui, vou chamar ele de Qzinho. Qzinho. Criei aqui Qzinho. Vou selecionar aqui o membro. Colocar aqui menos, que ele vai para baixo, né? Menos 15 quilonewtons por metro. Cliquei aqui, ele já vai aparecer aqui o carregamento. Então, essa é a minha viga com um carregamento de 15 kN. Para selecionar as respostas, eu tenho aqui, ó, esforços normais, esforços cortantes, momentos e deformações. Essas são as respostas básicas. Também posso selecionar aqui no display para me mostrar os valores das reações de apoio, certo? Está aqui, ó, reações e valores. Ele vai me dar aqui os valores dessas reações, aqui, ó. E aqui é o momento, fletor, esforço cortante e esforço normal. Tem uma deformada também, eu posso variar a intensidade também dos gráficos. Então, posso fazer aqui a variação dessa intensidade.